Aleluia. Você pode se assentar, por gentileza. O tema da mensagem de hoje é: quebre os ciclos de derrota. Eu gostaria de ler com vocês alguns versículos que estão ali em Juízes capítulo 6. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí em Juízes 6, deixasse a sua Bíblia aberta aí, porque é em cima de Juízes 6 que nós vamos percorrer na noite de hoje. Já comece a orar por mim, comece a orar por você, onde nós nos tornaremos o solo dessa mensagem e que ela germine, enraize em nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Juízes 6, a partir do versículo 1. De novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante 7 anos, Ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijo nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os medianitas e os amalequitas e os outros povos da região do leste deles viam e invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza. E não deixava nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo os seus animais e suas tendas, e vinham como enxame de gafanhoto. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto, e os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, Ele lhes enviou um profeta e disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tirei vocês do Egito, da terra da escravidão, e os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse o Senhor: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem. Mas vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio e se assentou sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor. Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian? Eu quero conversar com você sobre as nossas escolhas e aquilo que colhemos a partir delas. Eu gostaria para o pessoal
clarear um pouquinho mais o templo para mim, por favor, pessoal das luzes aí, me ajuda. Sabe por quê? Porque nós, por vezes, temos essa tendência. Quando nós nos deparamos por algo difícil e estamos vivendo as circunstâncias das nossas escolhas, muitas vezes em nossa cegueira, nós não conseguimos enxergar que aquilo que estamos colhendo é apenas o resultado daquilo que escolhemos. Quando nós olhamos para essa história, nós vemos um povo que antes de adentrar a terra, um povo a qual o Senhor cuidou e disse: eu tirei vocês do Egito, eu conduzi vocês pelo deserto, eu trouxe vocês até aqui, eu garanti que vocês ocupassem uma terra que não era de vocês, e essa terra é a terra que eu prometi aos antepassados de vocês, e eu disse que vocês entrariam, e vocês entraram, mas vocês se esqueceram de mim. Eu olhei para vocês e disse: ó, vocês habitarão em uma terra estranha, onde os deuses desse povo não podem se tornar os deuses de vocês. E vocês fizeram exatamente aquilo que eu disse que era para vocês não fazerem. E quando nós olhamos esse texto, e por vezes você pode estar passando por uma situação difícil, por vezes você pode ter olhado para o tema dessa mensagem, quebre o seu ciclo de derrota, e você olhou e disse assim: é hoje que eu preciso ir à igreja, eu preciso que o Senhor fale comigo. E assim como foi nesse tempo, quando o povo voltou o seu coração a Deus, e o Senhor enviou um profeta a eles e começou a conversar com eles sobre as escolhas que eles tinham feito. E se nós olharmos mais a fundo, você vai ver que muitos estavam sofrendo as consequências de escolhas que não eram deles. Se nós continuarmos lendo o texto, o Senhor olha e diz para Gideão: Gideão, o que está acontecendo aí? O que são esses postes ídolos construídos? Tudo que eu falei para vocês que não era para fazer, vocês fizeram exatamente ao contrário. Vocês se desviaram, vocês se esqueceram de mim. Agora vocês perguntam: o que está acontecendo? Agora vocês perguntam, e você olha para mim e diz: onde eu estou? Eu sempre quis estar em vocês, eu sempre quis ser o seu Deus, e eu me refiro a vocês como o meu povo, mas vocês não se referem a mim como o seu Deus. Uau! E nós vemos esse povo, o povo de Deus, o povo de Israel, ser entregue e passar por ciclos, onde eles eram saqueados constantemente. E talvez essa sensação que você tem, e talvez é essa mesma sensação que você tem ao olhar e dizer: eu não acredito que eu estou passando por esse problema de novo, eu não acredito que essa situação financeira me assola, eu não acredito que o meu relacionamento chegou nesse ponto novamente, eu não acredito que aquilo que me assolou há alguns anos atrás tem me assolado novamente, eu não tenho vontade de viver, eu estou indisposto com a vida. A segunda-feira para mim, ela é terrível. Eu levanto na marra, pastor, assim, é difícil levantar da cama para mim na segunda-feira. Eu levanto porque eu tenho que levantar mesmo, é a minha obrigação. E talvez você passou um tempo legal. Você viveu um tempo bacana, onde o Senhor se conectou com você, onde você se conectou com o Pai, e o Pai agiu através da sua vida, Ele conversou com você, vocês interagiram, você obedeceu ao Senhor. Mas uma das coisas que nós temos visto, uma das formas que nós temos visto a igreja se comportar, é eles olharem e dizerem: tá bom, eu já me desenvolvi um pouco, e o pouco que eu me desenvolvi é suficiente, é assim, eu já consigo tocar o meu casamento, eu já consigo ensinar os meus filhos, eu já consigo tocar a minha empresa, eu já consigo gerir o meu negócio, eu já consigo me cuidar.
E de repente você percebe que o tanto que você cresceu é insuficiente para te sustentar. O tanto que você desenvolveu e você resolveu estacionar, parar à beira do caminho e dizer que não, tá bom. E essa é uma das coisas que nós mais observamos dentro da igreja. É as pessoas saírem daquele pico de dor, daquela ausência de Deus e se encontrarem com Deus e de repente olharem e dizer, tá bom, eu posso parar por aqui. Mas eu costumo dizer que a nossa vida cristã, a nossa vida espiritual, ela precisa ser uma escada que você precisa subir os degraus, galgar esses degraus diariamente, você não pode ficar para trás. E como eu falei, talvez você possa estar olhando para a sua vida e se perguntando, mas pastor, eu fiz tudo certinho. Mas acontece que muitas vezes quando nós entendemos situações erradas que os nossos antepassados cometeram, e nós olhamos para ela e não nos insurgimos contra elas, nós nos tornamos coniventes com aquilo que está acontecendo, e é exatamente isso que acontece no texto. O Senhor chama a Gideão e diz assim, Gideão, você está se lembrando dos postes ídolos, dos altares que o seu pai construiu? E talvez você possa estar vivendo a consequência de escolhas dos seus antepassados. Talvez você possa estar vivendo a consequência de escolha que os seus pais fizeram, os seus avós fizeram, e você resolveu conviver com aquilo. Quando nós olhamos uma nação se responsabilizar pelas escolhas do seu antepassado, quando nós vamos para o Velho Testamento, quando nós vamos para o livro dos Salmos, nós vemos as pessoas que estão ali chorando em busca de arrependimento e clamando pela situação que estamos vivendo. Eles pedem perdão pelos que os seus antepassados fizeram. Eles quebram as alianças mal estabelecidas. Eu amo o texto que fala que o Senhor lembra-se de todas as nossas alianças desde o dia da nossa mocidade. E talvez você quebrou a aliança lá atrás, na sua mocidade, e não voltou lá para se consertar. E a Bíblia é clara, ela diz assim, volta lá onde tu caiu. Tanto que a palavra vem a Gideão e fala, Gideão, e o anjo fica em cima dessa árvore, né? E daí esse anjo que simbolizava o próprio Deus, ele se refere a ele, a Bíblia se refere a ele como o anjo do Senhor, e o Senhor estava assentado naquele lugar, e Gideão diz para o anjo, espera aí, me dê um sinal que estás comigo, eu vou ali e vou oferecer sacrifício, eu já volto, eu vou voltar com uma oferta. E na segunda oferta, qual o Senhor olha para Gideão, ele diz assim, a segunda oferta vai ser diferente dessa. A segunda oferta você vai pegar um novilho cevado, sabe, aquele de 7 anos, traz ele e me oferece o holocausto, mas presta atenção. A lenha que vai queimar nesse altar é a lenha dos postes ídolos que os seus pais construíram, a qual eu estou mandando você, Gideão, derrubar. E talvez você não saiba o porquê que você chegou até aqui e o porquê assim você está. O que eu quero que você entenda nessa noite, no nome de Jesus Cristo, que talvez não foi as suas escolhas que te levou a viver a situação que você está vivendo, mas talvez tenha sido a sua conivência com as escolhas que os seus antepassados fizeram. E talvez você possa estar olhando para a sua vida e dizendo, não pastor, isso aqui que eu estou vivendo é exatamente culpa minha, eu preciso me livrar disso. Agora eu gostaria de perguntar a você, como está o seu coração?
Sabe por quê? Porque talvez as pessoas que estão ao seu redor estão sofrendo por conta das suas escolhas, das escolhas que você está fazendo. Quando nós olhamos o texto, nós vemos uma nação inteira ser subjugada e o ciclo de derrota acontecer constantemente. Não era apenas os povos de Midian que passavam por aquele lugar e saqueavam. A história conta que todos os povos do leste passavam por aí e por ali e acabavam com tudo aquilo que eles tinham. E talvez é essa sensação que você tem. Talvez você está olhando e dizendo: há 2 anos atrás eu passei por essa mesma situação. E talvez o seu ciclo de derrota seja um pouquinho mais espaçado, que seja lá de 2 em 2 anos, ou 3 em 3 anos, em 4 em 4 anos, que seja em 5 em 5 anos. Mas o que o Senhor quer é fazer com que esse ciclo de derrota na sua vida seja quebrado, em nome de Jesus Cristo. Eu acho que era a hora de você dizer um amém. Mas quais têm sido as suas escolhas? Você já parou para pensar por que as coisas não estão dando certo na sua vida? Você já parou para observar por onde você tem andado, se o seu caminho piorou ou se ele melhorou, se o seu ciclo de amigos, se as pessoas que estão ao seu redor te impulsionam ou são as pessoas que te travam, elas não têm a ver com o evangelho que você professa? Eu quero declarar sobre a tua vida em nome de Jesus Cristo que hoje é dia de arrependimento e o Senhor quer reverter esse quadro na sua vida. Eu gostaria de ler com você Tiago capítulo 4, versículos 7 e 8. Submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Este texto fala de algumas instruções a qual o Senhor também nos entrega. Algumas instruções a qual Ele quer que venhamos obedecer. E o texto é claro quando diz: submetam-se a Deus e o diabo fugirá de vocês. Mantenham as mãos limpas para que você se torne uma pessoa bem-sucedida. A escolha que nós fazemos, ela não é apenas uma. Nós fazemos as nossas escolhas todos os dias ao amanhecermos, todos os dias ao levantarmos. E talvez aquilo que você faz que não pode ser compartilhado com a sua esposa, que não pode ser compartilhado com o seu pastor, com o seu líder de célula, com o crente que está perto de você, seja um pecado que você esteja cometendo. E o texto diz: tenham um coração purificado. Em Ageu capítulo 1, versículo 5 diz: agora assim diz o Senhor dos exércitos, vejam onde os seus caminhos o levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam, bebem, mas não se satisfazem, vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. As suas escolhas te trouxeram até aqui. E talvez você possa estar dizendo: Senhor, me ajuda a consertar, me ajuda a entender aquilo que existe aqui dentro do meu coração, porque eu não quero mais passar por isso, eu não quero mais viver esse ciclo de derrota. Ele precisa ser expulso da minha vida. Eu não quero mais que os meus filhos sofram, eu não quero ver mais a minha esposa chorar. Os meus relacionamentos estão
comprometido, eu estou vivendo um casamento que eu não gostaria de viver, eu estou passando por uma gravidez indesejada, eu estou passando por uma situação de filhos não planejada, eu estou vivendo sobre um alto índice de estresse, eu estou vivendo com a saúde debilitada, eu tenho vivido traições, mágoas, mentiras, confusões. Eu tenho vivido no pecado, e o pecado que eu tenho vivido tem atraído outros pecados para a minha vida. O que eu tenho para te dizer é que o Senhor tem um plano de salvação para você. Quando Jesus vem, nos apresentado um plano de salvação, um plano de resgate. É apresentado um plano onde o Senhor olha para mim, para você e diz assim: ó, vocês que me reconhecerem como o único e suficiente Salvador, eu vou pagar a conta de vocês, eu quero que vocês estejam comigo no céu. E talvez você possa estar olhando para a sua vida e dizendo: oh, pastor, mas eu já conheço a Jesus, e eu tenho recorrido e escorregado nos mesmos erros. O Senhor está olhando para você nessa noite dizendo: deixa eu conduzir de fato a sua vida, deixa eu cuidar de você, deixa eu participar de cada uma das suas escolhas. Eu quero estar presente à mesa onde você estiver, e onde eu não puder estar presente à mesa, ali você não deveria estar. As nossas escolhas nos trouxeram até aqui. Quais as escolhas que você tem feito, que a sua família tem olhado para você e dito das escolhas que você está fazendo? Examine a sua vida e veja o que está errado. No versículo 1 diz: e de novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava. Os israelitas fizeram aquilo que o Senhor disse que eles não era para ser feito. E quantas vezes nós não nos pegamos na nossa trajetória de vida cristã fazendo aquilo que o Senhor nos proibiu de fazer? Quantas vezes nós nos pegamos falando e comentando, sobre a vida uns dos outros, e o Senhor está olhando e dizendo assim: ó, é pecado. Quantas vezes você não pega os seus olhos se distraindo para uma mulher que não é a sua? Quantas vezes você não olha para o seu coração e diz assim: ó, isso que eu estou vivendo é um espírito de ganância. Nós estamos levantando alguns postes a qual o Senhor tem olhado para nós e disse: ó, vocês precisam cortar esses postes. Vocês precisam se desfazer deles, vocês precisam olhar para dentro de si e reconhecer que esse não é o caminho a qual eu resolvi trilhar com você, esse não é o meu plano para a sua vida, não é isso. Talvez você tenha a sensação que você parou no caminho, você estacionou, e o Senhor está lá olhando para você e dizendo, e talvez como o pai que esperava o filho pródigo todos os dias ao entardecer na beira do caminho, olhando para a estrada, o Senhor quer que você apenas volte para o caminho. E a sensação que você tem é: a culpa é de Deus. Deixa eu te falar, a culpa não é dele. Na Bíblia está escrito que o Senhor morreu na cruz do Calvário para que eu e você pudéssemos sermos livres. Então, qualquer situação de escravidão pecaminosa que você vive é uma escolha sua. A Bíblia fala que Cristo morreu para que Ele pudesse estar à minha mesa, e a paz que excede todo o entendimento não tomasse conta apenas da minha casa, mas ela tomasse conta do meu coração, tomasse conta da minha vida, me trazendo alegria, independente das circunstâncias vividas.
Mas as nossas escolhas nos trouxeram até aqui. E muitas vezes nós vamos e fazemos o que a maioria das pessoas fazem. Quando acontece algo de errado com você, o que você faz? A primeira coisa que você faz é procurar um culpado. Se é a situação financeira que aperta, você vai logo já na sua esposa e dizer: mulher, eu te falei que não era para comprar, olha aí o cartão de crédito. Se acontece alguma coisa na sua vida emocional, você vai logo procurando um culpado. Se acontece um acidente, se acontece sei lá o que, mas a nossa tendência é sempre procurarmos o culpado, é nunca reconhecermos o nosso erro. E a situação que você vive não é culpa das outras pessoas, ela é culpa sua. É sua culpa, é minha culpa. Mas a história diz que Gideão olha e assim disse: eu voltei e clamei ao Senhor. Ele olha e diz assim: não dá para continuarmos sendo saqueados, a pobreza assolou a nossa nação, nós estamos comprometidos, a nossa renda, o nosso alimento está comprometido, não dá mais para continuarmos vivendo desse jeito. Para de resistir e peça socorro ao Senhor. Pare, não continue insistindo nos seus erros. Renda-se ao Senhor, peça para Ele te socorrer. A Bíblia fala que o Senhor não despreza um coração contrito e quebrantado. Confie na revelação que Deus tem a seu favor. Versículo 7, quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, Ele lhes enviou um profeta. Quem aqui gosta de receber uma palavra profética, levanta a mão. Nós somos apaixonados na palavra profética, nós somos apaixonados na palavra de conhecimento. Fala a verdade, é tão bom vermos o Senhor se mover e nos trazer uma palavra rema de orientação. Mas a orientação que o Senhor está trazendo para você nessa noite é: corrija aquilo que você tem feito de errado. O Senhor enviou a você um profeta. E é exatamente isso que nós vemos o profeta fazer. O profeta olha e diz assim: vocês fizeram exatamente aquilo que o Senhor reprovava. E quantas vezes em nossos corações não existe aquilo que o Senhor reprova? Quantas vezes as nossas escolhas, nos nossos relacionamentos, no nosso mundo de negócio, naquilo que nós estamos fazendo é contrária à palavra de Deus. Daí algo nos sobrevém, nós abrimos uma porta, uma cratera espiritual, onde Satanás começa a acessar as nossas finanças, começa a acessar o coração dos nossos filhos, o coração das nossas esposas, e nós vamos nos esfriando gradativamente, e não entendemos nem o porquê estamos nos esfriando, não entendemos nem o porquê estamos passando naquela situação, porque a nossa mente foi cauterizada, e nós olhamos e falamos: mas todo mundo faz isso. Mas isso é normal no mundo de negócios, isso lá na empresa onde eu trabalho é normal, todo mundo tem um flertezinho, isso é normal. Isso não é normal para você que se diz cristão, não é normal, é uma porta espiritual aberta que talvez você vai ter muitas dificuldades para fechá-la. Mas nós procuramos um culpado e perguntamos ao Senhor: Senhor, o porquê que o Senhor me abandonou? O
Por que que eu estou assim? Por que que eu estou vivendo assim? Por que que os meus filhos não conseguem dormir? Eles estão assustados. O porquê que eu vejo a minha mulher dentro da minha casa olhar e dizer que vê vultos? O porquê que eu estou passando por isso? O porquê que eu trabalho e eu ganho dinheiro e eu ganho razoavelmente bem, mas aquilo que eu ganho é insuficiente para minha sobrevivência. É aquilo que o texto diz, parece que eu estou colocando o meu dinheiro num saco furado. E quando nós vemos o Senhor, a Bíblia falar sobre o trabalhador, Ele diz assim, ó, digno é o trabalhador do suor do seu rosto. Acontece que nós abrimos portas através das nossas escolhas. E sofremos saques. Somos saqueados. E o Senhor está olhando para você nessa noite dizendo, ei, é tempo de se arrepender. O Senhor está olhando para você e dizendo assim, ó, deixa eu cuidar de você, eu conduzir você até aqui. Na Bíblia tem inúmeras promessas que o Senhor faz a mim e a você. Mas essas promessas que o Senhor faz a mim e a você, elas não se cumprem nas nossas vidas, não é por causa que o Senhor não quer que elas se cumprem. Elas não se cumprem em nossas vidas por conta das escolhas que fazemos. O Deus de paz quer fazer parte dos seus relacionamentos, Ele quer fazer parte da sua casa, Ele quer estar à mesa com você. Cristo veio para que Ele pudesse estar na mesa onde você está, e não existe cristianismo sem que Cristo esteja à mesa. Mas eu pergunto para você, quais têm sido as suas escolhas? Sabe por quê? Porque Deus está à espera do seu arrependimento para Ele poder agir e mudar e reverter cada uma dessas situações. E nós vemos o texto dizer que eles vinham como gafanhotos e devastavam a terra. É hora de arrependimento para que seja restituído tudo aquilo que o gafanhoto consumiu na tua vida, em nome de Jesus Cristo. O Senhor quer cuidar de você. Deixa Deus tirar a revolta do seu coração. E talvez a pergunta que não queira calar aí é: por que está acontecendo tudo isso? E a resposta estava na ponta da língua de Gideão. Muitas vezes os nossos corações se encontram desalinhados com aquilo que Deus quer fazer. Quantas vezes nós não entramos a este lugar, num lugar onde nós adentramos para prestarmos culto, e o nosso coração está endurecido, igual uma pedra. E nós adentramos a este lugar esperando receber uma palavra do Senhor, e saímos daqui do mesmo jeito que entramos, não conseguimos prestar culto. Deus não vai realizar uma obra na sua vida enquanto seu coração estiver desalinhado. Deus não é o culpado pela situação a qual você vive. Deus não é o culpado pela situação a qual você se encontra.
E talvez você esteja passando um tempo de aflição no seu casamento. E está se perguntando, cadê Deus? Onde Ele está? Uma pessoa ferida vai sempre atrair outras pessoas feridas para perto de si. Tome cuidado. Entregue completamente o seu coração para Deus. A primeira coisa que Gideão faz é construir um altar e dizer, espera aí que eu vou ali, eu preciso voltar, eu preciso começar a fazer aquilo que nós deixamos de fazer, eu vou oferecer sacrifício, me espere aí, eu já volto. E talvez você esteja olhando e dizendo, pastor, eu estou aqui, interessado em oferecer culto, em oferecer sacrifício, mas o Senhor está olhando para você e talvez tenha sido válido, assim como a primeira oferta que Gideão fez, porque se você continuar lendo a história conta que Gideão coloca tudo ali sobre uma pedra a qual o anjo apontou a ele, e o anjo vai lá, toca nessa pedra e o fogo consome tudo aquilo que Gideão tinha feito, a carne, o molho, é tudo consumido, os pães sem fermento, e a presença do Senhor, uau, consome tudo, a oferta foi recebida. Talvez você chegou aqui e a oferta foi recebida, glória a Deus por isso. Mas a segunda oferta é diferente. A segunda oferta, o Senhor olha para Gideão e Gideão, essa oferta vai ser feita com a madeira dos postes ídolos que os seus pais levantaram. Sabe qual é a dica? Comece a olhar para dentro de si e fazer os postes ídolos que você levantou de lenha para oferecer sacrifício ao Senhor. Eu não sei quais são os postes ídolos que você permitiu que fossem levantados na sua vida. E talvez em você existe uma agressividade que você acha comum. Talvez em você as pessoas olham e dizem assim, ei, você é meio arrogante, hein? Talvez em você existe algo que precisa ser tirado. Talvez a sua segurança esteja em questões financeiras, esteja na sua conta bancária. Talvez você tenha olhado para quem você é e tem olhado e dito, isso é pecado e eu não consigo me livrar, eu não consigo cuidar dos meus olhos, a minha boca assim, dela não flui, é apenas uma fonte doce. De repente, quando eu menos percebo, existe algo amargo saindo dela. O Senhor está falando, ei, vamos pôr isso para queimar. Vamos acabar com isso, porque eu não quero que você seja entregue aos saqueadores. Eu não quero vê-lo sofrer. Então assim, voltem o coração de vocês para mim, comecem a me obedecer, prestem atenção naquilo que eu estou falando. Eu quero cuidar de vocês. Eu sou o seu Deus, eu vou os conduzir, eu vou cuidar, eu vou expulsar os demônios, eu vou sarar a sua terra, eu vou sarar as suas feridas, eu vou sarar as suas dores, eu vou cuidar da sua vida física, emocional, eu vou cuidar da sua vida espiritual. Eu serei a sua fortaleza, você estará em mim e eu estarei em vocês. Acontece que nós convivemos com aquilo que nos afasta de Deus e nós achamos que é normal. O pecado te afasta você do seu Deus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar,
cadeias quebrar, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Ele está olhando para você dizendo: deixa eu cuidar de você. Os ciclos de derrotas que aconteciam a cada 6 meses vão deixar de acontecer. Aqueles que aconteciam a cada ano vão deixar de acontecer. Aqueles que aconteciam a cada 5 anos, você deles não se lembrará mais, porque eles não vão voltar a acontecer. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Eu fui aquele que preparei a terra, eu realizei em vocês o sonho, eu dei a vocês cada um dos sonhos existentes no coração de vocês, e eu mesmo vou cuidar para que cada um desses sonhos se realizem, mas vocês precisam me obedecer. Rompa o elo com as trevas. Ações que os seus antepassados fizeram e você sofre por elas, podem parar em você e não atingir a vida dos seus filhos. E talvez você olhe para a sua vida e diga: é assim, desde lá de trás. Acontece que quando nós não apresentamos isso a Jesus, os ciclos de derrota não apenas na sua vida se repete, mas ele vai se repetir na vida dos seus filhos. E talvez os seus filhos terão que enfrentar algumas lutas que você resolveu não enfrentar, e a culpa de os seus filhos terem que enfrentar algumas batalhas que não são deles é nossa, é sua. Talvez a consequência daquilo que você vive não por escolha sua, mas por conivência. Deixa eu te falar, é pecado do mesmo jeito. Enquanto no meio ao qual você está inserido, você não se levantar e dizer: é pecado, eu preciso parar com isso, a minha família não vai sofrer isso, eu não vou mais me assentar na roda dos escarnecedores, eu não vou mais compactuar com esse tipo de coisa. Não foi para isso que o Senhor me chamou, não foi para isso que o Senhor chamou os meus filhos, não foi para isso que o Senhor chamou a minha família. O Senhor me chamou para que eu tenha condições de viver em santidade. O Senhor me chamou para que eu desfrute da plenitude do Evangelho. O Senhor me chamou para que eu desfrute da plenitude de quem Ele é. O Senhor me chamou para mim ser uma fonte de água viva, e essa fonte de água viva é a fonte que jorra direto do trono de Deus, e ela precisa impactar não apenas a minha vida, mas ela precisa impactar, sarar, matar a sede, curar, libertar a vida das pessoas que estão ao seu redor. Quais têm sido as suas escolhas? Quais têm sido as suas escolhas? O Senhor está olhando para você nessa noite dizendo: é tempo de se arrepender daquele pecado que você considerava que era natural, que era normal. O que sai da sua boca? Hebreus capítulo 10, versículo 38 diz que o justo viverá pela fé. O Senhor quer colocar uma palavra de fé no seu coração e um novo cântico nos seus lábios. Mesmo que as circunstâncias a qual você vive, você diz assim: como que eu vou celebrar, pastor? Como que eu vou cantar? O Senhor vai colocar
um cântico de alegria na sua boca, independente das circunstâncias a qual você está vivendo. Ele diz assim para mim e para você nessa noite: é hora de celebrarmos, é hora de agradecermos, é hora de oferecermos sacrifício, porque a gratidão vai atrair o meu favor, e aquilo que você não consegue fazer, é o próprio Deus que vai fazer por você. Aleluia. Eu gostaria que você se colocasse em pé. A Bíblia fala que o Senhor está perto daquele que tem o coração quebrantado. E é desejo do Senhor, é desejo do Senhor estar com você, mesmo que os dias forem difíceis. O problema é que nós decidimos passar os nossos dias difíceis por conta das nossas escolhas, sem nos arrependermos, e achamos que nós vamos conseguir resolver sozinho, e nós não vamos. Nós nos esfriamos as pessoas que estão ao nosso redor. Mas eu gostaria de orar por você, nós gostaríamos de orar por você nessa noite. Talvez esteja bem definido o poste ídolo que tá aí levantado dentro do seu coração, que o Senhor já falou com você e disse assim: ei, é hora de parar com isso. É hora de interrompermos esse ciclo. É hora de você voltar o seu coração completamente a mim. Nós gostaríamos de orar por você. Talvez você não esteja vivendo, ou talvez você esteja vivendo o seu pior momento no seu casamento. Talvez você esteja vivendo a sua pior fase financeira, e não significa, se você está vivendo a melhor fase financeira, que existe a alegria de Deus na sua vida. E se você tem algo, eu gostaria que os intercessores viessem para cá, mas eu gostaria que você falasse aos intercessores: eu preciso que você me ajude em oração nisso daqui. Eu preciso me livrar, eu preciso guardar os meus olhos, eu preciso me livrar da língua maledicente, eu preciso parar de falar mal do meu irmão, eu preciso parar de sonegar, eu preciso parar com a vida de adultério, eu preciso parar com a pornografia, eu preciso parar de pecar. Sabe por quê? Porque as nossas escolhas nos trouxeram até aqui, e o Senhor está falando: ei, tem como eu reverter tudo isso? Deixa eu cuidar de você, deixa eu tomar conta do seu coração, deixa eu alinhar a sua vida, deixa eu fazer parte da sua caminhada. Eu quero estar à mesa com você, e cada uma dessas conversas comigo à mesa, você será transformado. Eu vou agir, eu vou mudar a sua mente, o seu modo de pensar, eu vou mudar o seu modo de agir, o seu modo de reagir, o seu modo de falar. Eu quero estar com você. Os teus pecados e os meus pecados nos afastam de Deus. Se você precisa de uma oração, eu gostaria que você viesse aqui para que nós pudéssemos te ajudar em oração.